Opa! Ei, Tudo Lelê! bem, joia? Finalmente, eu recebo você aqui no sofá da minha casa. Maravilhoso. Denis, eu preciso te contar um negócio antes de começar aqui. Bora lá. Eu lembrei de você na hora. Sabe esse negócio do Clubhouse? Deixa eu te Sim. mostrar aqui. Pipocou lá para mim uma Ah, sala chinesa. Que eu comecei a seguir umas pessoas aleatórias, assim, que são os donos do Clubhouse e tal. E aí apareceu umas salas chinesas. Eu falei, cara, e se eu entrar aqui, pegar o Apple aqui desse celular e começar a traduzir o que esse aqui está falando? E aí eu peguei o fone, coloquei no meu ouvido, e enquanto o Google traduzia, e os chineses estavam falando. Denis, é uma parada tão louca que eu fui descobrir que eles foram proibidos de usar o Clubhouse na China. é assim que a gente começa esta bagaça. Você é maravilhosa. Gostei do seu microfone, eu acho que eu vou querer um igual. Você gostou? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Maravilhoso. China, China. Show de bola. Bora lá? Bora lá. Senhoras e senhores, eu sou Denis Antunes e estamos aqui para mais um episódio do meu, do seu e do nosso Denis Antunes se isola. E hoje eu tenho a honra inenarrável e imensurável de me isolar com ela, sobretudo a minha amiga do palco e fora dele, a maior fotógrafa que eu, Denis Antunes, já vi de perto, uma artista multifacetada que nos últimos anos ficou milionária. Eu converso com ela, Letícia Godoy. Lelê, muito obrigado por você ter topado trocar aqui comigo. Eu que sou teu fã e já te disse isso inúmeras vezes, do fundo do meu coração. Hoje repito, mas de forma pública. Maravilha, Denis. Eu que agradeço. É nóis. Ótimo. Lelê, eu quero saber de tudo, um pouco. Você é uma fotógrafa, você é uma artista, aliás, das maiores que eu já vi. E digo isso, Lelê, do fundo do meu coração. Mesmo, mesmo e mesmo. O teu olhar, Legal, Denis. a forma como você consegue captar literalmente o registro da vida, como você consegue ali, com a tua sensibilidade, com a tua força, com a tua potência. Eu fico assim, embasbacado mesmo com o teu trabalho. Como que você, na pandemia, nesse caos que a gente vive, eu sei que é um clichê, é um chavão, mas a gente teve que olhar para coisas diferentes que a gente não olhava até então. Eu quero saber para onde você olhou, Lelê. Perfeito. A pandemia, para mim, foi uma questão assim. Foi uma frustração para todos nós, obviamente. Eu tinha muitas viagens já traçadas, muitas coisas, até viagens pessoais, né? E muita gente perdeu tudo isso, né? Todo esse caminho. E fotógrafo precisa estar no campo, ele precisa estar fotografando outras pessoas. Então, para o fotógrafo ficar dentro de casa foi uma questão. No meu caso, eu já vinha num movimento de trabalhar em casa, porque eu tinha acabado há um ano, quase um ano antes da pandemia, sair do Museu da Imagem do Som. Eu já não trabalhava mais e eu comecei a desenvolver os meus próprios projetos, a freela e ter parceria de negócios também. E foi aí que eu comecei a ter a minha rotina comigo mesma, né? Aquela coisa, você é seu próprio chefe. E é muito difícil isso. Então, nesse período de pandemia, a rotina não foi muito afetada, porque eu já estava acostumada com essa rotina de casa. O que afetou foi a saída. E nessa frustração de todos os projetos irem para o ralo, eu comecei a tentar o que tinha ao meu redor, né? E foi num dia que eu estava ouvindo uma live de uma contadora de história chamada Michelle Poller. Ela tem um projeto incrível de 100 dias sem medo no YouTube dela, muito maravilhoso. E ela estava contando exatamente a respeito dessa situação, de como contar histórias dentro do lar. E aquilo me deu uma vontade danada de pegar minha câmera e começar a fotografar. E eu comecei a fotografar o meu celular assistindo, depois o meu chá, que geralmente, quando eu gosto de assistir alguma coisa, né, eu sempre tenho um chá perto de mim aqui. Ótimo. Chá do quê, o de hoje?
Esse é bergamota. Chique, bergamota, fino. E eu sempre tenho assim perto de mim, eu fotografei o chá, e aí eu fui, né, tal, e de repente eu fotografando os meus cachorros. Eu tenho 2 Lhasas, inclusive eles estão todos esparramados aqui no meu chão. Eles sempre ficam muito companheiros perto de mim. Só que o Jack, que é um deles, estava do lado de fora, sabe, observando a sacada. Eu falei, nossa, o que o Jack está olhando? Ele sempre olha a sacada. E eu comecei a fotografar o Jack observando, o Jack observando. E de repente eu fui querer entender o que ele sempre ia lá, e sempre ia lá para a sacada, ficava olhando, passando. E aí eu vi o meu ponto de ônibus, que fica, eu sou do 4º andar, então é bem na minha frente, assim. Tá. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu nunca percebi que pode haver uma história aqui. Eu comecei a fotografar aquelas pessoas, só que sem muito saber para onde olhar exatamente. Eu simplesmente estava entendendo o ambiente. E foi quando eu percebi que tinha uma obra na minha frente, eu odiava a minha obra, e eu percebi que cada vez mais aquilo ficava, nossa, obra, esse barulho, essa coisa, eu estou em casa. E depois, esse ato de fotografar o meu ponto todos os dias, tentando procurar algo, me fez gostar e de observar aquela obra, aquelas pessoas, aquele ponto. E aí eu comecei a perceber pessoas passando ali todos os dias, as mesmas pessoas, o horário que elas entravam, o horário que elas saíam. Percebi, tem um amolador de facas na minha rua que eu não fazia ideia que existia esse tipo de trabalho. Na verdade, eu estava amolando facas. Quando eu peguei minha lente de zoom, eu falei, o que ele está fazendo ali? Né? Ele tocava sei lá, não sei como é que chama, gaita, alguma coisa assim, e ele tinha horário para passar. Então ele começou a perceber o horário que ele vai passar. É sempre sábado, entre as 9 e 9:30 da manhã. Eu sempre estava Maravilhoso, lá esperando. maravilhoso. Eu E eu já comecei assim. visualizei, Lelê, desculpa, eu já visualizei ele entrando para trabalhar e você com tripé, câmeras em cima, câmeras embaixo, um celular pegando tudo. Quando ele entra na rua, ele está quase que assim, né, num set de filmagem. Isso, Denis, observar dentro de casa se tornou uma coisa tão gostosa de fazer para tentar entender o que move as pessoas, né? E de fato, a pandemia me mostrou que se nós não somos, se a arte não flui dentro de nós, se a gente está esperando o ambiente ao redor nos favorecer, significa que a gente precisa estudar um pouco mais, a gente precisa observar um pouco mais, questionar um pouco mais. É a mesma coisa que você está fazendo aqui, sabe? Eu vi que já tem mais de 40 episódios, né? Sim, Impressionante vamos, isso. vamos para os 50 logo mais. Isso é impressionante. Essa é a constância, né? Poucos artistas mantêm a constância. Eles têm as ideias, mas se a ideia não estourar logo de cara, se ele não virar super conhecido e famoso por aquela grandiosa ideia que ele teve, ele desiste. E eu, tanto quanto você que está fazendo esse programa há tanto tempo, durante a pandemia eu tenho fotografado todas as mudanças desse ponto de ônibus e você consegue ver coisas culturais acontecendo. Né? Eu posso até te mandar algumas fotos e você pode ilustrar, caso ache necessário. Teve cenas em que eu vi de coisas sociais acontecendo, de um morador de rua entrar no ponto, ficar ali esperando, e as pessoas ao redor não quererem entrar no ponto. E aí o ponto se tornou um outro espaço separado daquele ponto ali, era mais perto da árvore, que fica um pouco distante, Sim, quase a 2 metros de distância ali. que E ele ficou ali o dia maluquice. inteiro. Eu trouxe o meu computador do quarto, ali do meu escritório e tal, que é meio um quarto, que é aqui onde eu fico, Sim. trouxe para ficar ali olhando o dia inteiro, até que horas esse homem vai ficar aqui. E as pessoas que ignoravam, as pessoas que sentaram do lado e ajudaram. E a partir do momento, uma coisa que mais me chamou a atenção, como nós somos seres que copiamos o outro, né, com uma facilidade muito grande, nós seguimos a manada, a grande massa em geral. Quando um homem decidiu sentar ao lado desse morador de rua, ele tirou um cigarro para eles, dividiram um cigarro, ficaram ali contando coisas, tal. E de repente o ponto se tornou reconhecível novamente, porque aquele homem estava bem vestido, um rapaz jovem, e de repente as pessoas não sentiram que aquele morador de rua era tão diferente assim, né? Ou tão não era uma pessoa que trazia algum tipo de Ameaça? ameaça, né? Então as pessoas foram se chegando.
a ponto de que quando aquele homem levantou, deu tchau e saiu do ponto, outras pessoas sentaram ao lado desse homem, pessoas que estavam vendo esses dois conversando, outras pessoas que estavam ali em pé esperando. Quando esse homem levantou e saiu, outras pessoas sentaram ao lado desse homem morador de rua. O que para mim foi muito interessante, porque durante todos os momentos, todas as horas, ninguém estava reconhecendo ele como uma pessoa próxima, né? Mas dependeu de uma pessoa para fazer algo diferente, para que os outros pudessem reconhecer. Claro. Eu achei muito bonito. E esse eu acho que é um olhar que você precisa estar treinando. Não é uma coisa que do nada. Eu acho que se você conhece, se eu pegasse esse mesmo momento de pandemia na Letícia de 10, 15 anos atrás, eu teria uma postura, ter uma visão completamente diferente. Isso que é o mais bonito, né? A gente vai evoluindo. Perfeito. Depois deste relato, depois deste depoimento da antropóloga Letícia Godoy, Lelê, mas isso é maravilhoso mesmo, porque, claro, a gente precisa de uma validação, né? A sociedade precisa desta validação, e neste caso a validação foi por meio de uma única pessoa, né? Lelê, você trouxe aí um recorte bonito que embora seja óbvio, aliás, eu sou apaixonado pela obviedade, porque às vezes a gente, né, a gente quer sempre descobrir a roda, né? E o bonito está no óbvio. Indo ao encontro disso, você, Lelê, que é uma artista, sobretudo, que precisa olhar, né? Como todo artista, claro, mas você precisa treinar este olhar. Acho que, repito, também como todo artista deveria fazer, ao menos, né? Treinar o teu olhar. Leonardo Boff, Lelê, que é um cara que eu gosto muito, que é ele é um professor, ele é um teólogo, e ele fala que cada ponto de vista é a vista de um ponto, né? Só para contextualizar, ninguém mais, Lelê, não sei, o mundo não vai passar por uma nova revolução industrial toda semana. Ou seja, as coisas são as mesmas, né? O que muda é o olhar. O ser humano passa pelas mesmas histórias, né? O que muda é o olhar. O que muda é um ponto de vista, talvez. Claro que eu acho que a arte possibilita novas histórias, mas, sobretudo, novos olhares. Você acredita, como fotógrafa, que a gente treina, ou seja, você acredita que a gente pode sim desenvolver o nosso olhar ao longo da vida? E de que forma a gente pode fazer isso? Vamos para a prática, Letícia Godoy. Maravilha, adoro esse lugar. Acredito sim, acredito que criatividade é algo que você desenvolve. Eu acredito que genialidade não é algo que você eu acredito que é algo que você está. Então, diz muito John Carter, né, que é um empresário, ele fala, você não precisa fazer algo novo, completamente novo. Você só precisa fazer a mesma coisa numa perspectiva um pouquinho diferente, né? Então, na época que eu estava trabalhando na exposição do David Bowie, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, o relato dele a respeito de como ele andava no metrô, antes ainda quando ele não era conhecido, mas ele ainda estava desenvolvendo a sua arte, ele andava com um livro de física quântica, né? Ele tentava entender, por mais que ele falasse que ele não entendia aquilo, ele tentava entender pelo menos 1% ou 2%, porque ele tentava descobrir outras coisas na qual ele não era bom, na qual ele não entendia. E todo mundo me pergunta muito a respeito de como é que eu faço para ser um bom fotógrafo, como é que eu faço para entender o que uma câmera faz, e eu vou ser muito sincera com você, Denis, eu não sei os nomes dos botões da minha câmera. Eu não sei as funções, técnicas e práticas daquilo. De fato, muita da coisa que eu aprendi de fotografia não estava nos livros de fotografia. Estava bem longe dos livros de fotografia. E muito dessa visão que eu aprendi desenvolvendo o audiovisual da exposição do David Bowie veio disso. Eu falei, puxa, é exatamente isso. Ele era não só cantor, ele não era só uma pessoa que representava um camaleão, ele também pintava, ele tinha toda uma vasta área, né, de trabalhos que só era permitido porque ele
ele lia um pouco de tudo, ele fazia um pouco de tudo. Então, baseado nisso, pensando na questão prática da coisa, uma das coisas que eu mais aprendi sobre arte foi no campo da economia, do empresário, de ter horário para acordar, de ter uma reunião e cumprir horário. Uma vez eu estava indo para uma reunião de negócios e, enfim, quando você trabalha muito no campo da arte, é natural que horários é uma coisa que você não respeita tanto, porque é muito maleável. As pessoas, chega aí, vem aí. A reunião, às vezes, dura 1h30, 2 horas, 3 horas. Era muito comum isso acontecer. Isso não é produtivo no campo dos negócios. Isso não é nem um pouco aceitável. Então, eu trabalho muito na área junto com médicos, né? Então, a gente ia sair do hotel, ia ir direto para a reunião e aconteceu no primeiro dia, 5 minutinhos atrasado, desculpa aí e tal. Aí, no segundo dia, E no terceiro dia, veio um médico para mim e falou, Letícia, talvez você tenha que prestar atenção se esse sentimento de estar sempre em cima da hora, sempre atrasadinho, sempre, se isso não te gera serotonina. Aí eu, como assim, doutor? Não, porque veja bem, algumas coisas como comer doce geram endorfina, ou seja, o neurotransmissor, ele, uau, tô feliz, eu tô alegre, aquilo ali eu quero mais. Então você acaba se tornando um pouco o vício, né, seja do doce, seja de uma droga, ele gera um sentimento de prazer no cérebro. E ele falou, comportamentos também geram prazer, que é aquele comportamento de, ai, meu nossa, tem que chegar logo, ai, meu nossa, tem em cima da hora, ai, eu tenho que entregar isso. Isso também gera um prazer. Ele falou, talvez você deva identificar se isso é um ponto de prazer, porque isso pode controlar você. Todos os seus prazeres, tudo aquilo que você tem o prazer de fazer, quero estar em cima do palco, porque isso é a coisa que mais... É um prazer, mas é um prazer que você é consciente, você quer ter controle dele, você tenta ser mais criativo em torno daquilo, mas tem alguns prazeres que não são tão positivos, né? E isso foi o ponto do tipo, e eu aprendi isso com médicos e pessoas empreendedoras e pessoas... Perfeito. E eu falei, opa, isso aqui é uma ótima coisa para eu aplicar, né? Tendo em vista esse meu ponto de produtividade, porque o grande problema do artista é que ele fica tentando criar na melancolia, né? Hoje, no caso do coronavírus que a gente falou, né? A grande maioria dos artistas criaram alguma coisa, desenvolveram alguma coisa, e aí você pergunta, né? Qual é a próxima evolução? O que a gente vai sofrer daqui para frente? O artista ele está sempre procurando qual é o fundo do poço que ele vai cair para se sentir inspirado, porque ele precisa respirar, ele precisa viver. E ele não tem planejamento para a criação, né? E isso é uma coisa que muitos dos artistas que eu estudei, eles tinham planejamento de criação, eles tinham horário para acordar, eles tinham horário para meditar, horário para ler, né? Eles tinham sempre uma leitura para desenvolver, sim, e eles não claro. ficavam dentro daquela rotina de melancolia porque as coisas não estavam bem, e de repente pintavam uma ideia, porque assim você vai estar sempre preso àquela sensação de angústia, e aquela sensação de angústia também vai gerar no seu cérebro, nos seus neurotransmissores, uma sensação de prazer. Claro. E aí você precisa criar. Sim, uma dependência. Né, se torna a dependência do artista na criação é exatamente o fundo do poço. E aí Perfeito. Ele cria, fica feliz porque ele recebe as pessoas dizendo como o seu trabalho é incrível. Sim. Ele não mantém essa constância porque ele não tem coisas diárias na vida dele, não tem uma rotina diária de fazer aquilo sempre. Ele está esperando o próximo buraco para ele cair, para ele ter novamente uma nova ideia. Porque fica aquela angústia. Eu preciso ser genial. Me chamaram de gênio, então eu sou gênio. Eu devo fazer algo genial. Então, e aí que está o grande vilão, né? Você nunca pode se ver como alguém genial. Você recebeu uma inspiração genial e naquele momento você esteve ou está para produzir aquele material. Aquilo foi embora. Agora é a hora que você se enxerga como um artista produtivo
que você vai colocar no papel as coisas que você vai fazer de manhã, tal, e rotina, de volta, trabalho, todo dia, né? Então, eu acho que isso que muitos de nós se perdem, né? E talvez o fotógrafo, ele fica à mercê do que vão chamar ele para fazer, né? Eu tenho um casamento aqui, eu tenho um aniversário aqui, eu tenho isso aqui para fazer, e você se torna espectador do seu próprio trabalho, Claro. ao invés de você ser ao contrário. Né? Perfeito, Lelê. Era isso que eu respondi bem aqui. Maravilhosamente bem. Você está dizendo, Lelê, um troço que eu também demorei a sacar. Primeiro que se a gente depender da nossa motivação, a gente está fudido. Não é todo dia que a gente se sente motivado. Isso significa que a inspiração ela depende de uma série de fatores externos. E fatores externos a gente não controla. Tá? A gente só controla aquilo que nos cabe. Né? Isso parece óbvio, mas às vezes a gente se esquece disso. Muitas vezes, aliás, a gente se esquece disso. E quando a gente tenta controlar algo que não é nosso, a gente desperdiça a nossa energia. Concorda comigo, Lelê? Claro, aí você começa a reagir ao invés de agir. Perfeito. A reação é sempre o que o mundo traz para você, o que o outro traz para você, e aí você reage dependendo daquilo. Então você nunca é o mestre, como diz, né, o grande poeta aí, o mestre da minha vida, o capitão do meu destino, né? Então, Perfeito. você nunca vai ser. Sim. Se você está sempre reagindo. Né? Exato. E aí você fica passivo diante a muita coisa que você pode fazer, mas não faz, porque você depende do outro. E a tua energia está canalizada através do outro, por meio do outro. Né? Lelê, essa organização, essa praticidade, claro, e eu concordo extremamente com você. Aliás, todos os artistas que conseguiram ultrapassar essa barreira são artistas que colocaram no teu DNA diário uma planilha de Excel. E é aí que eu quero te fazer a próxima pergunta, Lelê. Quando foi, olha só, o maior chavão hoje dos papos intelectuais ou de boteco? Quando foi o seu ponto de virada, Letícia Godoy? Porque eu te conheci, aliás, Lelê, eu te conheci em lugares assim absolutamente desconexos. O primeiro lugar que eu te conheci foi numa faculdade, né? E você estava trabalhando e mexia com alguma coisa também ligada à medicina. Depois eu te vi Sim. num dos maiores museus de São Paulo, se não o maior, com relação a público e a visitação, que foi o Museu da Imagem e do Som, onde você, em alguns dados, foi a fotógrafa oficial do Tim Burton, né? Onde você teve a possibilidade de fotografar obras do Stanley Kubrick, teve a possibilidade de conhecer Silvio Santos, ou seja, está num patamar dentro da fotografia, dentro do que é possível viver de fotografia no Brasil, no mais alto. Como que você deixou de fazer tudo isso e começou a entender que a organização, a praticidade, talvez fosse algo necessário para você naquele momento? Isto é, Lelê, a pergunta final. Quando foi que você sacou que ali não era o teu lugar? Eu acho que não era o meu lugar, mas olha só que coisa louca, né? Foi acompanhando o Tim Burton durante esses 5 dias da vida dele aqui no Brasil, em São Paulo, que teve esse estalo para mim. Mas foi de uma forma que talvez não seja aquela convencional, porque era assim, eu acompanhava ele no hotel, eu ia com ele junto para o restaurante, e aí depois os fãs vinham atrás. Sabe aquela sensação? É uma sensação muito estranha de você estar numa balada com o Tim Burton e todo mundo querendo fotografar e você tá ali fotografando, e aquela coisa louca. É uma experiência muito doida. E você tem que sair correndo dentro da van, porque tem um monte de gente correndo atrás, enfim. Imagina. Foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Obviamente, a gente teve um laço muito grande comigo e com a equipe do Tim. Tive a oportunidade de voltar com eles lá para Londres, e depois eles me chamaram quando o Tim veio para Brasília. Eu acompanhei aqui a estadia deles aqui alguns anos depois, quando ele voltou. Então, assim, foi uma experiência muito incrível, mas foi exatamente esse o ponto que mudou completamente tudo. Porque o Tim, ele tem uma característica, obviamente, com todas as diferenças e ressalvas, muito parecida com a minha característica. Eu me enxerguei muito nele. Extremamente tímido, extremamente não consegue ficar mais do que 10 minutos conversando com as pessoas. Ele fazia o social ali, tirava a foto e depois ele ia para o cantinho dele desenhar. Né? E quem era a pessoa que fazia todo esse processo de
de fazer a parte de reunião, tinha agora amanhã você tem que dormir cedo, porque amanhã temos tal em coletiva, tinha agora não dá para você fazer isso, você tem que falar com fulano, o nome dele é esse, e tem que ser reconhecido assim, assim, assado. Era um cara chamado Eric. E Eric era esse braço esquerdo direito, era a pessoa que sem o Eric nós não iríamos conhecer o Tim Burton. Tim Burton ainda estaria no porão da Disney desenhando se não fosse pelo Eric. Tá? Ele é essa pessoa que faz esse menino completamente genial sair da caverna, do desenho, do mundinho dele, para expressar para o mundo exterior. É ele que faz as reuniões, é ele que faz o Tim Burton ser sociável. Perfeito. E foi durante esses 5 dias de acompanhamento que eu falei, eu preciso de um Eric. Claro. É isso? Claro. Sabe? Cadê? Vou atrás do... Cadê? Claro, vou atrás do meu Eric. Sim. É isso. E dali eu tentei muito essa coisa de agente, sabe? Talvez eu conseguir um agente, talvez eu... Tem um pouco disso, né? Dessa coisa de... Mas não existe agente para fotógrafo, meio que você precisa ali bater a cara. E eu tentei fazer muitas vezes esse passo de tentar alguém para ser meu parceiro de negócios, Perfeito. na qual eu seria a parte criativa e a outra pessoa seria a parte social. Burocrática, claro. As planilhas e tudo mais. Só que eu comecei a ver, o tempo passava e isso não aparecia. E foi quando eu falei, eu preciso aprender a ser um pouco Eric. Claro. E foi quando eu saí da minha zona de conforto. Sair da zona de conforto é assustador, mas eu comecei a descobrir pessoas que estavam na mesma situação. Eu citei no início a Michelle Poller, na aula, na live que ela deu, que me inspirou a querer fotografar a minha varanda, né? Fotografar o Jack. Sim. E foi uma dessas pessoas que eu fui lendo muitos livros e literalmente entrei naquela fase de ler, sabe, Como Falar com Pessoas para Dummies? Sabe aqueles livros de criança? Opa! Dummies de burros, sabe? Maravilhoso, sim. Como falar com outros, como entender a linguagem do outro. Aí eu estava lá lendo, porque isso para mim era muito complexo, porque uma coisa é eu estar do outro lado da câmera, eu sempre fui muito boa para observar. Sabe quando você está numa festa? Isso é uma das coisas que eu identifiquei. Eu não gosto muito do gosto da bebida, do álcool, por assim dizer. Tá. E eu nunca entendi por que as pessoas achavam aquilo gostoso, sendo que cerveja era bem amargo. Eu acho que eu tenho paladar de criança. Mas as pessoas estavam na festa e elas sempre estavam assim, segurando uma garrafa ou uma bebida. Tipo, eu tô aqui, tô fazendo algo. Sim, sabe? sim. Não estou inútil nessa parede, sabe? Exatamente, sim. E aí as pessoas se juntam coletivamente e tinha muitas coisas que eu não entendia desse comportamento, porque eu tinha uma forma de ver completamente diferente. Se eu fosse num lugar muito barulhento, a minha tendência era olhar para um ponto só. Geralmente eu ficava olhando para o bartender fazer aquelas coisas todas e aquilo me hipnotizava. Ou então eu focava em quem dançava muito bem na festa, sabe? Porque eu não consigo ter vários pontos. Eu estou conversando aqui com você de boa e você já me viu em uma situação que eu estou com muita gente. A minha tendência é dar uma fechada. O fechamento, porque... sim. Ai, caramba, como é que o diálogo de um começa aqui, o outro fala ali, o outro fala ali? Então, foi aí que eu comecei a realmente sair um pouco fora da caixa para entender por que as pessoas fazem o que elas fazem e tentar não mudar quem eu era. Eu tinha que ser quem eu era, mas disposta a trocar, disposta a comunicar. E foi aí que eu descobri um mundo completamente novo a respeito de não adianta você ser o gênio da lâmpada, você ser um artista muito bom, você não vai aparecer na capa da Vogue, ou você não vai aparecer lá nos maiores centros de fotografia, não vai acontecer com você, porque o que fez esses fotógrafos chegarem lá não foi necessariamente o trabalho deles, foi como eles conseguiram fazer essa troca. Perfeito. E nós somos uma sociedade de pessoas que estão sentadas ao redor da fogueira. Não sei se você já leu Sapiens, é um livro fantástico. O Homo, sim. A evolução humana. Eu li o primeiro só. Isso, eu também. Ainda não li o Homo Deus. Não, eu também não. Queria ler aquele livro também, que é o último, que ele dá algumas dicas para o século XXI, também fiquei bem curiosa.
Esse eu Mas essa achei meio esse último aí, Lelê, te confesso só um parênteses. Achei meio só para ganhar dinheiro, hein? Tô quero ganhar achando, hein? dinheiro, Tô né? achando, hein? Vamos fechar uma Eu, trilogia aqui. né? Vamos fechar. Mas eu não me importo, desde que fique claro para mim que, Perfeito. sabe, Tá. é que nem um Poderoso Chefão, o 3, sabe? O Sim, 2 é sim, sim. maravilhoso, e o 3, você sabe que deu ali uma Sim. caidinha, Uma mas ainda é o barrigada. Poderoso Chefão, é Sim, maravilhoso. Eu quero ver um sim, pouco mais daqueles personagens. Então, acho que tem um pouquinho disso também. sim. Então, nessa evolução, nós somos seres sociáveis que se colocam ao redor da fogueira, e quem está participando da fogueira é que vai ser convidado, né? E isso aconteceu muito na minha vida também. Os fotógrafos que não mantinham relacionamento, que eram simplesmente os fotógrafos que eram prestadores de serviço, tem ótimos fotógrafos prestadores de serviço, mas se eles não têm o hábito de mandar para você um trabalho que eles fizeram e perguntar a sua opinião e ver um trabalho que você fez e falar, cara, que incrível, vamos conversar mais vamos bater um papo aí. Se eles não fazem isso ao longo do processo, a chance de que quando um fotógrafo aparecer, no meu caso, né, eu monto projetos e eu estou sempre escolhendo fotógrafos para irem junto comigo. Se eles não estão ali próximos, eu já percebi, esse é um prestador de serviço. Eu não quero manter relacionamento com o prestador de serviço, porque o que eu quero? Alguém que acredite no projeto que eu estou fazendo, que desenvolva amor e paixão por aquilo. Não Claro. é só, vem aqui, faz esse serviço porque você é muito bom. E as Uhum. pessoas hoje estão procurando profissionais que tenham esse relacionamento. Claro. Uma das razões pelo qual eu nunca consegui fotografar a Fórmula 1 foi isso. Eu nunca tinha relacionamento com o dono da agência. Então, você Perfeito. tem que desenvolver esse trabalho, caso Claro. seja importante para você. Perfeito, Lele. Acho que todo mundo precisa ser um Eric e não ter necessariamente um Eric, Não, né? com o tempo, você consegue um Eric, porque você pode pagar um Eric, mas Claro, sim, sim. Mas o primeiro Eric que precisa aparecer é você, né? é Somos você. nós, né? Tem uma O Tim coisa. Burton foi um pontinho fora da curva. Não é Sim. uma regra para todos. Né? Ah, claro, né? Claro, claro, claro. Ele é uma exceção. Aí não dá Mas, para classificar uma exceção. Perfeito. Lele, tem uma coisa interessante aí que, primeiro, é, não é o melhor produto o maior produto. O maior produto não necessariamente é o melhor, reformulando a minha frase. O maior produto é aquele que distribui melhor este produto. Né? E isso não sou eu que estou falando. Né? A galera do marketing digital em peso hoje diz isso. E já diz isso há muito tempo. Aquele que distribui melhor o teu produto é aquele que vai possivelmente alcançar mais pessoas. Olha que obviedade. Ou seja, essa fogueira que você trouxe do Homo sapiens é total. Se você não ficar perto da fogueira, não tem como você se distribuir. Né? E uma outra coisa interessante que você trouxe, essa coisa do mundo corporativo, é de ter ali uma disciplina, Lele, em direção a algo que o artístico ainda não tem. Ainda fica num campo muito subjetivo. E aí a coisa meio que vai indo de acordo com o contexto externo, de acordo com coisas que, volto a repetir, não podem ser controladas por você. Aí existe aí uma perda fundamental de não só de energia, como um desperdício de capacidade e talento. Né? Muito bonito isso que você trouxe, Lelê. Muito bonito isso que você trouxe. Letícia Godoy, aqui no nosso programa, a gente tem alguns quadros. E eis que te ofereço o primeiro. Perguntas toscas para respostas sinceras. O que isso significa, Lelê? Eu vou aqui te provocar com algumas situações e você vai me respondê-las todas de sopetão. É o nosso famoso ping-pong. Fechado? Vou tentar, Denis. Arte ou terapia? Os dois estão interligados. Eu acho que todo artista precisa de terapia, porque senão ele fala muito o tempo todo dele mesmo. Perfeito. Ele tem que ouvir mais. Perfeito. Música ou silêncio? Silêncio. Dom ou técnica? Técnica. O dom você desenvolve. Colorido ou preto e branco? Pode ser daltônico, um pouquinho de uma cor Pode ou do ser? outro. Vou te dar esse boi. Ok.
Equilibrado ou desequilibrado? A minha vida é um ponto, tentar encontrar o ponto de equilíbrio, porque nós estamos desequilibrados o tempo todo. Então, tentar achar esse ponto. Você prefere falar ou ouvir, Letícia? Se eu estou com uma câmera, eu vou ouvir. Se eu estou sem a câmera, a minha tendência é a falar um pouco mais. Você prefere fazer ou já ter feito? Interessante essa pergunta. Eu acho que fazer é mais interessante porque o passado é uma referência e não uma residência. Então, se você ficar pensando sempre, eu devia ter feito, você está vivendo na residência. Então, já ouviu isso? É muito comum. Total. Estresse é excesso de presente, depressão é excesso de passado e Ansiedade? ansiedade é excesso de futuro. Perfeito. Então, tem que fazer. Lelê, se a sua mãe se casasse com um grande ídolo dela, quem seria o teu pai? Elvis. Maravilhoso. Uma coisa que eu faço antes de dormir. Uma coisa que eu faço. Ok. Você? Sempre você. Eu. Aqui não sou eu, aqui é você, Lelê. Eu gosto muito de usar as produtividades de um aplicativo. Eu tenho vários para cada situação. E um dos que eu uso antes de dormir é um chamado Headspace, que é um monge que é londrino. Ele passou muito tempo sendo monge por mais de 10 anos. Ele voltou de lá e desenvolveu esse aplicativo, Headspace. Ele é muito fofo e eu sempre coloco a voz dele para dormir. E ele tem essas técnicas de meditação. E ele é bem diferente dessas outras meditações que a gente tem, que eu acho meio chato. A voz dele é extremamente calmante e é a última coisa que eu faço antes de dormir. Dar o play, quando eu coloco ele ali em cima, dar o play no Headspace. O nome dele é Andy. Maravilhoso. Uma princesa da Disney, Letícia. A Bella. Ela gosta muito de ler e vive no mundo dela, assim. Gosto disso. Senhor dos Anéis ou Harry Potter? Sacanagem. Eles tiveram momentos diferentes da minha formação. Não, Lelê, você não vai ficar em cima do muro, não, Lelê. Você não vai. Desta vez eu não vou lhe permitir. Harry Potter ou Senhor dos Anéis, Letícia Godoy? É que aquela coisa, eu sou mais geek do Harry Potter, mas se eu for analisar a obra de Tolkien, ela foi da onde saiu Harry Potter, foi da onde saiu todas as outras, não tem como você não reverenciar. Então, nesse sentido, Senhor dos Anéis. Bruce Wayne ou Clark Kent? Clark Kent, com certeza. O que mais mas falta? Eu prefiro os filmes do Bruce. Mas é que o Clark Kent, ele é meu carinho, assim. Tá, gostei dessa mãozinha aqui. Tá vendo só? Equilíbrio é uma coisa que pauta, né? Eu estou em desequilíbrio, mas eu busco equilíbrio, então eu sempre vou tentar enxergar os dois lados. Perfeito, perfeito. Lelê, o que mais falta no mundo? Que complexo isso. Atualmente, você tem momentos de edição, né? Então dá para eu dar uma. Cada vez menos. Cada vez menos. Resolve na pós. Eu tenho isso cada vez menos, hein? Eu odiava quando falavam isso para mim. Eu estava numa produção, aí o diretor chegava, qualquer coisa resolve na pós. E eu era pós, né? Tipo, claro. Filha da puta. Né? Quero matar esse cara. Quem vai ter que ficar lá horas resolvendo isso sou eu. Não resolve nada na pós. Mas isso, olha só, a vida, Lelê, a gente precisa resolver no tempo presente, que é a única coisa que a gente tem. Então, pós é o caralho. Vamos resolver aqui. As pessoas têm que começar a entender que o algoritmo não pode ser o que vai levar elas a terem uma opinião ou não, o que vai ser, o que vai ver, né? Então, e eu vou dar um geral, eu sei que esse é um quadro curto, mas veja bem, hoje você pega Netflix, Amazon, Disney Plus, e tudo que você tem ali são conteúdos que você pode escolher. Só que o que acontece? Não sei se já aconteceu com você, mas você fica ali meia hora, uma hora, passando por aquilo ali e você não sabe o que vai assistir. E daí a grande importância da curadoria.
nós precisamos aprender a ser um pouco mais curadores da nossa própria vida, porque a gente já tem dificuldade até de escolher. Por isso que todo mundo fala, a TV aberta vai morrer, a Sky, todas essas outras emissoras né, de canal por assinatura, não vai morrer. Sabe por quê? Porque eles fazem a curadoria para você, só tem que ligar a televisão e sentar e assistir. Então, você tem ali uma sessão de curadoria de conteúdo de mais ou menos o que você gosta. Eu gosto de esporte, eu gosto de algo da natureza, eu gosto de um documentário. Então, você liga a televisão e está passando e você está assistindo. Ponto. E eu acho que dentro desse viés, o algoritmo está sempre escolhendo por nós. E a gente está deixando passar. A gente não está entendendo que ser curador é algo imprescindível no mundo de hoje. Senão você perde muito tempo tentando escolher o que você vai assistir. E você perde ali aquelas horas e você não assiste nada. E nada acontece na sua vida também. Maravilhoso, maravilhoso. E a última, Lele, para encerrar esse nosso quadro. Eu sei que é uma pergunta um pouco genérica, é uma provocação abrangente, mas você deu o recorte que você quiser. Quem é a Letícia Godoy? Existe a diferença entre a Letícia que eu sou hoje, a Letícia que nasceu, tem as mesmas características, mas evoluiu, e a Letícia que eu vou ser amanhã. Tem uma coisa que eu gosto muito dos meus sobrinhos, eu tenho 2, eles são gêmeos, Sara e Levi. E eles me chamam de tia Titica. E se você escrever tia Titica no WhatsApp, você vai ver aquele íconezinho de cocô, sabe? Aquela bosta, maravilhoso. Perfeito. E se eu fizer um paralelo assim, super viajado aqui, cocô foi a primeira criação humana de todos nós. A primeira coisa que a gente fez não foi, choramos, isso foi uma expressão, né? Nos expressamos ao chorar. Mas a criação, algo que saiu de dentro de nós, foi o cocô. E eu adoro fazer essa analogia, assim, de quem nós somos, né? E eu gosto muito do olhar que os meus sobrinhos têm para mim, né? De quando eles me veem, é uma alegria e eles sabem que eu vou brincar com eles, eles sabem que eles podem parar de fazer o que eles estão fazendo e, sabe, brincar comigo, rolar no chão e brincar de pique-pega. E eu gosto muito dos jogos manuais, né? Sair um pouco do digital com eles. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a Letícia Godoy é a tia Titica, é aquela pessoa que prioriza as coisas que são importantes na vida dela. Então eu tenho horário para ver os meus sobrinhos, para interagir com a minha família. É um compromisso tão importante como qualquer outro compromisso que eu tenho. E eu acho que é isso, essa importância que eu dou para as pessoas que estão próximas a mim, na qual eu quero crescer e compartilhar e vê-los crescer, principalmente os meus sobrinhos, vê-los crescer, é quem eu sou, assim, pessoa que observa o outro e que se coloca na pauta do dia, porque eu preciso ver aquela pessoa, sabe? Acho que é isso. Não sei se eu respondi bem, mas acho que é isso. Não tem certo ou errado. Tem você. Letícia Godoy, muito obrigado pelo quadro, porque ele está encerrado. Lelê, você é uma pessoa que mudou muito para mim nesses últimos tempos. Você passou a ter uma praticidade absolutamente invejável e fascinante. E eu coloco esses 2 adjetivos porque eles se completam muito, né? A inveja que a gente sente ao ver alguma outra pessoa fazer o que a gente não consegue fazer, né? E aí você, claro, pode dar... inspirador. Inveja pode ser inspirador. Claro, mas sem dúvida. Inveja, raiva são sentimentos super bons se você Medo. usa ela do jeito certo. Medo. Exato. É só canalizar. Exatamente. Só canalizar para o lado certo. Exatamente. Sim. E eu queria que você falasse um pouco de como essa objetividade, essa praticidade, a planilha de Excel, a respiração, como que elas influenciaram no retorno financeiro que você teve e está tendo? Eu gosto de pensar que quando você abre o seu mundo,
se você não sabe muito bem para onde você quer ir, é aquela velha história da Alice no País das Maravilhas, quando ela chega, tem dois caminhos, e ela pergunta para o gato para onde eu vou, e o gato pergunta de volta para onde você quer ir, e ela fala, tanto faz. Eu falo assim, tanto faz, tanto caminho, qualquer caminho serve, não importa para onde você vai, você não sabe para onde você quer ir, né? Então, uma das coisas que eu tinha na minha cabeça era trabalhar para a ONU. Eu queria muito fazer aquele trabalho. Ser a fotógrafa que viaja para o mundo e vai até as comunidades. Até o dia que eu juntei dinheiro, na época que eu trabalhava no museu, juntei dinheiro, acho que eu estava saindo do museu e entrando, porque eu trabalhei na USP durante muitos anos com produção de conteúdo, eu estava saindo de lá e juntei minha graninha e fui para Nova York, para a ONU. Uhul, nossa, é isso que eu quero. Lá com as coisinhas debaixo do braço, vou apresentar, já sabia com quem eu ia falar e tudo mais. E foi aí que eu descobri que na ONU ninguém contrata ninguém. Você é um artista que você tem que dedicar o seu tempo, né? O voluntário. Aí foi quando caiu a ficha de que eu não tinha dinheiro para me bancar, não tinha mamãe e papai que podia me bancar, que é a grande maioria dos fotógrafos que fazem projetos solitários e vão trabalhar para a ONU e fazem essas coisas todas, tem muito dinheiro. Ou eles nasceram num berço esplêndido, ou né, tem alguma outra empresa bancando, enfim, cada circunstância é diferente. Mas eu não podia falar que a circunstância do outro, sabe? O outro conseguiu por causa disso, ele é filhinho de papai. Ou seja, aquilo não se encaixava para você naquele momento. Sim, e eu não podia me fazer de vítima, afinal de contas, essa é a vida, né? O grande problema do artista é se fazer de vítima. Se ele faz-se de vítima, fudeu. E se isso funciona para ele, né? Se isso cria likes, piorou. Ele sempre vai estar pirado nesse papel de vítima eterno. E eu saí de lá, sentei na frente de um quadro, que era uma exposição dessas pessoas que perdem membros por conta de uma explosão de mina, sabe? Depois de uma guerra, ainda tem algumas minas terrestres escondidas. Nossa, é terrível isso. Nossa, é terrível. E era uma exposição que tinha fotos de pessoas, né? E eu não me lembro o nome do fotógrafo, eu simplesmente sentei ali na frente e olhei e tinha uma mulher sentada no quarto dela, um quarto muito pobre, sabe? Desses barros, né? Você vê que o local, ele tinha uma coisa bem simples. E ela estava com um filho no colo, sem perna, sorrindo. E aquilo para mim foi, por que você está sorrindo, mulher? Sabe? Tipo, aquilo para mim foi quase uma afronta, porque eu estava muito triste. Tipo, eu tinha juntado dinheiro para estar ali, eu tinha, sabe, era o meu sonho trabalhar para a ONU. Essa anotação aqui, eu estava na frente desse quadro, dessa mulher, sorrindo, sem perna, tinha acabado de perder uma perna numa mina terrestre, sorrindo para mim, e eu estava muito bad. Tipo, eu não conseguia imaginar não trabalhar na ONU, era sempre que eu sempre quis, mas eu não tinha dinheiro para ser voluntária. E aí eu escrevi a menina do sorriso no rosto. Escrevi ali na frente e eu chorava muito enquanto eu escrevia isso. Fiquei tão curiosa para saber o motivo da sua alegria. Por que ela sorria? Eu quero descobrir a razão da sua alegria. Existe esperança no vazio da tristeza, beleza na pobreza. Quem consegue sorrir mediante a isso? Vive num mundo de cores vibrantes. Consegue reescrever a sua história. Qual é a sua história, doce menina? Quem é você? Ensine-me a ver o que você vê. E esse é exatamente o manuscrito, é uma foto desse manuscrito Lelê, que eu guardo. Eu não sou poeta nem nada, mas foi uma das coisas que eu escrevi ali na hora. Me ensine a ver o que você vê. E eu fotografei com o meu celular aquela foto. Voltei para casa e me roubaram na primeira semana o meu celular no busão. Foi um furto, né? Tá, que eu pariu, tá. E a foto tava lá. A primeira coisa que eu pensei, eu não fiz o backup da foto. Foi a primeira coisa, nem liguei pro meu celular, foi a primeira coisa. E essa foto, 10 anos depois, ainda está na minha memória, eu ainda busco ela, eu voltei na ONU 2 anos depois. Eu juntei dinheiro para voltar para lá. Tentei achar. O pessoal da ONU me deu acesso aos registros de fotografias, mas tem milhões, mais de 10, 15 milhões de fotos lá.
E até hoje, de vez em quando, eu ainda fico um tempo pesquisando essas fotos. E foi aí que... E eu vou explicar por que isso tem a ver com a praticidade do meu dia. Foi quando eu percebi que o que eu mais queria no mundo era contar essas histórias, era entender por que essas pessoas sorriam, era ter um... E aquilo me movia. E foi aí que eu falei, para ter o meu próprio dinheiro, para conseguir fazer o que eu mais quero fazer, eu preciso ter uma estratégia. Eu realmente preciso colocar isso em prática. Foi aí que, num dos trabalhos que me foi apresentado a mim, foi um trabalho de edição de vídeo de um médico da Harvard, Dr. Dave Stoyer. E foi apresentado para eu fazer como se fosse não era bem um curso, mas era a edição desses materiais dele, porque ele iria lançar aqui no Brasil. Tá. E eu olhei para aquilo e eu fui fazer uma reunião com essa pessoa que estava investindo nessa empresa aqui no Brasil, junto com esse médico. E eu vi ali a minha oportunidade de falar, quer saber, eu não vou ser prestadora de serviço. Eu gostei desse conteúdo, achei legal isso aqui, é uma área que eu conheço por ter trabalhado na Faculdade de Medicina há tantos anos, desenvolvendo os conteúdos audiovisuais. Inclusive, fazendo um parênteses aqui, Denis, a coisa mais linda que existe no mundo é um coração aberto. Tá? Verdade. Quando você vê um coração pulsando aberto e você vê que há muita beleza e arte na medicina. E foi aí que eu falei, quer saber, Nossa, eu vou pedir para esse cara fazer uma parceria de negócios. Eu não quero só ser prestador de serviço. Eu vi ali um mundo para mim aberto. E foi aí quando eu falei, olha, eu posso desenvolver esse conteúdo, mas eu posso desenvolver mais ainda. Me conta do que vocês têm, o que vocês querem fazer aqui no Brasil. Qual é o plano de vocês? E aí ele foi contando e tudo mais, eu falei, eu posso fazer parte disso. O que você acha de, por 3 meses, a gente fazer um teste, a gente faz um valor fixo, e ao invés de eu fazer só esses vídeos, eu faço muito mais do que esses vídeos. Porque eu tenho vários talentos, eu poderia desenvolver conteúdos de diversas áreas. Ele falou, gostei, bora lá, vamos testar. Passou os 3 meses, eu ainda estava no museu, e ele quis um pouco mais, vamos fazer isso aí, só que eu preciso um pouco mais do seu tempo. Eu falei, olha, eu trabalho no museu, não dá. Mas, se eu tiver porcentagem dos seus ganhos, eu posso pensar em sair do museu. E foi você que propôs isso para ele? O tempo todo. Tá. Em nenhum momento, ele simplesmente queria contratar os meus serviços. Claro, você não ficou passiva em nenhuma situação. Certo. Eu quis entender o projeto, eu quis entender o que eles estavam fazendo, eu perguntei o tempo todo e falei, eu acho que eu posso ter mais participação aqui do que vocês pensam que eu posso ter. E foi aí quando ele falou, eu não posso te pagar mais. Foi nessa segunda sequência aqui, desse 3º mês, ele perguntou se eu estaria disposta a sair do museu, mas ele não podia pagar muito mais, mas tinha um ganho mais lá na frente. Uhum. Eu falei, eu quero porcentagem do que você está ganhando. E esses caras são investidores, né? Ele é americano, claro, junto com o Dave Stoyer, que também nos Estados Unidos. E eu falei, quer saber? Eu vou tentar ver o quanto eu consigo me agrupar, ou seja, eu transformei ele no meu Eric. Então, ele é uma pessoa, essa pessoa que hoje é eu diria, meu chefe, quase seria parceiro de negócio, não é bem um chefe, porque a gente tem essa troca o tempo todo. Ele é muito mais imediatista, ele é muito mais planejamento, reunião de 15 minutos, e eu tenho muito mais essa minha questão planejadora, eu vejo lá na frente, eu tento avaliar. Então, o tempo todo, eu propus. E nessa, ele falou, beleza, vamos nessa. E foi neste momento que eu falei, essa é a hora de eu sair do museu. Foi muito difícil, eu me senti como um Indiana Jones, sabe aquele filme no último Indiana Jones com o Sean Connery, e ele tem que salvar o pai, e aí tá naquela estradazinha onde ele não vê a ponte, ele tem que ter fé para dar o primeiro passo. Era eu ali com o museu. Eu era o Indiana Jones, e eu tava ali, puxa vida, não consigo ver essa ponte, eu não sei o que tá do outro lado, vai exigir muito mais de mim, coisas que eu preciso aprender a fazer. E foi quando eu falei, quer saber, eu preciso disso, eu preciso fazer com que o Eric, né, se transformasse real na minha vida e fazer com que o meu caminho estivesse mais próximo de estar fotografando e encontrar aquela foto que eu tanto queria, até hoje quero encontrar, falar com pessoas que estão nesses locais, descobrir por que elas sorriem, e isso me motiva desde então.
porque eu precisei sair da minha zona de conforto. Eu entendi que eu precisava, porque senão eu não iria conseguir cumprir aquilo que era tanto carinho para mim. Né? Eu até tenho uma experiência de quase morte na Amazônia, que envolve um pouco disso. A gente pode conversar caso você tenha curiosidade de saber. Lelê, histórias não te faltam, Letícia Godoy. Histórias não te faltam, até porque você, assim como eu, é apaixonado por elas, e quem é apaixonado por histórias está sempre interessado nelas, né? E sempre disposto. Nós não somos médicos, mas o coração também precisa estar sempre aberto aí, né? Interessado. Sim, nada mais bonito do que alguém interessado. Lelê, tem duas coisas. A gente tem que contar por histórias, Denis. Como é, Lelê? Repete. A gente precisa falar e contar por histórias. Você se torna mais interessante quando você sempre tem uma história para provar o seu ponto. Muitos artistas ficam muito pirados no campo da piração mesmo e esquece que tem uma história ali. Qual é a história que você viveu, que você aprendeu, que tem a ver com isso, né? Sim. Eu acho que você falou de ter duas coisas, Denis. Um parênteses a respeito de fazer a minha vida mais produtiva. Tá vendo esse aplicativo aqui chamado Complement? Deixa eu ver, mostra aí. Para o WhatsApp. Tá. Deixa eu ver o schedulezinho dele aqui, ó. É esse certo. Aqui no cantinho aqui, esse aqui. Tá, o reloginho aí, tá. Reloginho. Ele mudou muito a minha vida no quesito de planejamento diário, porque eu precisava falar com algumas pessoas, às vezes eu esquecia, às vezes era 1h da manhã e eu não queria mandar uma mensagem para ela agora. Esse foi um aplicativo que eu comecei a fazer o meu próprio horário. Eu escrevia para todas as pessoas que eu queria falar no horário, e quando aparecia o dia e o horário, o aplicativo ia lá, eu só tinha que me dar um enviar. E ele enviava. Ah, que incrível! Exato, e eu não precisava ter que esperar o horário para falar, não, e aquele era o horário que eu tinha. Não, peraí que isso é utilidade... Claro, isso é utilidade pública. Diga de novo, Lelê, por favor, o nome do aplicativo. Complement, Lelê. Ó, desculpa, Denis, seguinte, ó, Complement. Esse aqui é o aplicativo, Complement. Tá. Ok? Perfeito. Ele tem para o iPhone, mas o Android são outros nomes. Tem variantes dele. Mas a ideia é, você é o gerente do seu tempo, tá? Perfeito. Lembra muito disso. Eu sou o capitão do meu próprio barco, tá? Então, se você sempre depender do outro, do horário do outro, não, você tem aquele horário, você vai escrever todas as mensagens que você precisa, para todas as pessoas que você precisa mandar mensagem, e você vai colocar o horário e o dia que você quer falar. Geralmente, domingo é o dia que eu preciso falar com os meus amigos, algumas pessoas que estão... não são temáticas fora, seja do meu trabalho atual, seja da fotografia, às vezes algumas pessoas que eu preciso manter contato, porque eu quero ser essa pessoa. Então, eu já coloco lá na minha segunda-feira, que é dia de planejamento, eu já coloco para falar no domingo. Eu escrevo a mensagem, tudo nesse aplicativo, coloco a data e o horário que eu quero fazer. Ele só redireciona. Mensagem. E ela só, quando aparece o horário, quando aparece o dia, elas vão pipocando e eu só redireciono. Perfeito. Porque o tempo para escrever eu já tive, eu já defini, já está ali. Ou seja, você não está ali flutuando. Tipo, o meu celular não tem nada que me avise a mensagem. Eu não sei quantas mensagens eu recebi no WhatsApp aqui, enquanto a gente está nessa conversa. Sim, perfeito. Nada pipoca no meu WhatsApp. Nada. Tá? Porque se é importante, quem sabe é o meu chefe, né, esse parceiro de negócio comigo, e outras pessoas como minha família. Se é importante, liga. Se é importante, pega o telefone e liga. Aí eu vou saber e vou falar com você na hora. Se é uma mensagem que ele me mandou, eu não tenho que ver na hora e eu não tenho que responder na hora. É o horário que eu defini para fazer aquilo. Se eu estou aqui com você, eu estou 100% aqui com você. Se pipoca a mensagem, não vai pipocar, porque eu já pedi para não pipocar, entendeu? Então, isso é uma das coisas que me faz ser muito produtiva, me faz ser a capitã do meu próprio navio, tá? E eu sei muito bem quais são os horários que eu preciso para fazer determinadas coisas. Claro que nem sempre é sempre perfeito, tem dias que você está mais cansado, como aquilo que você falou no início, nem todo dia nós estamos tão produtivos assim, e é normal, porque você precisa ter amor próprio para reconhecer isso, tá tudo bem, hoje eu não estou tão bem, hoje eu vou fazer uma coisa um pouco mais tranquila e ter um pouco mais de compaixão com a gente mesmo. Isso lindo. Faz parte também desse processo. Maravilhoso, maravilhoso. 2 coisas, 3 coisas que você ia falar, desculpa, eu te cortei. Não, aqui não tem cortes, não, tem troca. Lelê, só um gancho. É maravilhoso tudo isso que você tem oferecido, porque é de fato uma gestão do tempo útil, né?
uma administração das tuas prioridades, né? Tem um recorte bonito que você trouxe sobre o prestador de serviços, né? Eu tenho a sensação, Lelê, só uma pequena observação. Eu tenho a sensação de que as pessoas sabem o preço das coisas. As pessoas sabem o preço das coisas. O que difere um do outro é o valor que você dá para aquilo, né? E acho que isso, dar valor, oferecer o teu valor, não são todos os prestadores de serviços que oferecem. Lelê, eu quero te oferecer o segundo quadro agora do programa. Novamente eu vou te provocar, tá? Só para dar uma quebra. Eu vou te colocar aí algumas situações, mas agora vai ser muito mais simples, porque você terá apenas duas opções, ou sim ou não. Fechado? Eita, ok. Sim ou não com Letícia Godoy. Já deixei de fazer alguma coisa no mundo por ser uma mulher. Sim. A arte feita no Brasil hoje é preconceituosa. Depende do ponto de vista, mas não. O marketing digital é o futuro do mundo? Não. Quero casar, ter 2 filhos e um cachorro. Não. Mas eu quero cachorro. Quadro encerrado, Letícia. Quadro encerrado. Lelê, tudo que é bom dura pouco. Quero te dar a minha última pergunta. Como você queria que as pessoas se lembrassem de você? Qual a história que me faz lembrar isso, né? Eu sempre penso assim, qual a história que isso me faz lembrar? Teve uma vez que eu estava na casa do meu irmão e, e a Sara, que é minha sobrinha, por volta dos 4, 5 anos, ela não queria escovar o dente. Estava ali brigando, brigou com o pai, mas eu não quero e tal, e bateu e saiu. E foi falar com a mãe dela, e a mãe dela falou, olha, não foi legal o que você fez com seu pai, vai lá e fala com ele, né? Ele tá tentando te ajudar. E ela foi lá, toda quietinha e tal, e falou, pai, sabe? Desculpa. E aí meu irmão foi lá, baixou no mesmo nível dela, né? Deu um abraço, deu um beijo nela e falou, filha, eu tô aqui para te ajudar. Vamos tentar de novo? E aí eles, sabe? Ela, sim, sim, sim. Aí ele foi lá, colocou ela no colo e foi escovando o dente dela, junto com ela. E eu observando aquela cena ali, né? Porque a porta estava aberta do banheiro e eu estava no sofá assistindo, né? Com um voyeur. E aí veio meu irmão sentado do meu lado e falou, nossa, Titiquinha, ele também me chama de Titica, né? Virou Titica a família inteira. Inclusive, Denis, fazendo um parênteses aqui, olha só isso aqui, deixa eu ver se eu acho. Meu cartão de crédito, Denis. Tia Titica, não sei se Tia eu Titica. pedi para o meu Maravilhoso. Mastercard colocar Tia Titica, porque eu Maravilhoso. achei tão maravilhoso. E eu Maravilhoso. consegui. Ah, e aí ele sentou do meu lado, falou, Titiquinha, vida difícil, esse negócio de filho, ser pai, puxa vida, tava para ver que era difícil para ele. E ao mesmo tempo era o amor da vida dele, né? E eu olhei para a cara dele e falei, Léo, olha que coisa, né? Quando a gente está vivendo o momento, a gente não percebe que ele está cheio de poesias. E do meu ponto de vista aqui, Léo, parecia uma cena do filme da Pixar. Aí ele olhou assim para mim, falei, Léo, sério, me emocionou, que cena linda. Só que você não percebeu, porque você estava vivendo ela. E ali a gente não tem a costume de ver a nossa vida como um filme, né? Como uma cena, né? Aí geralmente a gente senta na frente da televisão, do cinema, e se emociona com o cinema. Ai, como o cinema é maravilhoso, como aquela cena. E a gente não percebe essas cenas no nosso dia a dia. Então, se eu quero ser lembrada, é pelas pessoas que estão próximas a mim, pelos principalmente meus familiares, meus sobrinhos, é pela a tia Titica que via o mundo dessa forma, sabe? Dessa forma carinhosa, dessa poesia. Sempre tinha uma maneira de olhar que era, sabe, que era um filme da Disney. Então, é assim, acho que é assim. Letícia, quero te agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigado sobretudo pela parceria. Eu estou no meu quarto e aqui no meu quarto existem alguns quadros e você é responsável por muitos dos meus quadros.
Para você que nos ouve, são fotos de espetáculos, fotos de cena, matérias de jornal, e 60%, 70% das fotos que tem aqui, elas foram produzidas, construídas e editadas na pós por Letícia Godoy. Letícia, eu quero te agradecer pela troca. É sempre muito gostoso trocar com você. Muito obrigado mesmo, 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 mesmo. Não sei se pelos outros, mas por mim você também será lembrada pela forma muito, mas muito fascinante que você olha tudo o que você olha. Muito obrigado e um beijo especial à tia Titica. Muito obrigado por você estar aqui. Obrigada, Denis. Até mais. Até uma próxima oportunidade. Beijo gigantesco.